E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Neri. Você já se questionou quando nos tornamos tão dependentes da tecnologia, da internet, quando essa simbiose homem-smartphone se formou? Acho que para entendermos um pouquinho melhor, a gente tem que voltar uns 25 anos no passado. Os computadores já existiam, mas na segunda metade dos anos 1990 fomos apresentados aos discadores. O deslumbre com tudo aquilo foi muito grande. E de lá para cá, a tecnologia evoluiu muito rápido. Muitas ferramentas foram sendo integradas para objetivos específicos. A isso se dá o nome de Tecnologia da Informação e Comunicação, ou TIC, que se potencializou com a crescente popularização da internet. Diante disso, nasceu a cybercultura, e algo muito característico desse tipo de cultura é a interação quase imediata entre produtores de conteúdo online e seu público. O feedback nunca foi tão rápido, e isso tudo se dá nesses ambientes virtuais. Mas toda essa integração trouxe problemas. Os modernos smartphones são presença garantida nas mãos dos estudantes. E ao invés de tentarmos educá-los para uma utilização integrada à educação, optamos por cerceá-los. Um erro, já que a história humana nos provou que esse tipo de atitude nunca deu resultado positivo. Por isso temos que repensar as novas práticas letradas, buscar a integração dos letramentos, da linguagem ao contexto atual, à realidade em que os jovens vivem. Antes de darmos prosseguimento ao trabalho, eu gostaria de dar um bônus a quem está assistindo isso. Eu gostaria de falar sobre Charles Dickens e o seu conto de Natal, A Christmas Carol, que foi publicado em 1843. E o próprio Dickens começou ali a publicação de contos anuais com a temática natalina. Não apenas isso, essa obra em especial e a figura de Ebenezer Scrooge e seus 3 fantasmas tornaram-se inspiração para outros escritores e roteiristas, sendo adaptada para os mais diversos meios, cinema, TV, quadrinhos, e tendo inspirado a criação do Tio Patinhas por Carl Banks, em desenhos animados, etc. Tantas adaptações e subversões do famoso conto de Natal de Dickens deram origem a outras obras que tiraram o velho Ebenezer do seu período histórico e levaram-no para outros períodos. Algumas obras utilizaram apenas o esqueleto da história original ou apenas alguns elementos. E algumas dessas adaptações foram feitas sem fins lucrativos. Talvez essa constante recontagem dessa história tenha inspirado a recontagem de outras histórias conhecidas por nós. Primeiramente como paródias, depois como fanzines, onde o autor recontava uma história que já existia ou colocava um personagem num universo que já estava fechado, os chamados crossovers. E atualmente temos as fanfics ou apenas fics. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Franciele. Eu falarei para vocês o porquê da escolha do gênero fanfiction como objeto de estudo da pesquisa. Na verdade, foi escolhido esse gênero por ele ser um dos gêneros que se infiltraram no âmbito da digitalidade e também por esse gênero fazer parte do cotidiano de muitos dos nossos jovens. Agora então, falando um pouco a respeito das práticas pedagógicas de letramento e ensino da língua. De acordo com a Unesco, aprender a conhecer destaca-se entre um dos pilares educacionais propostos para este século. E, para tanto, saber ler e escrever são atos essenciais para a inserção do indivíduo na sociedade. Desta forma, então, torna-se fundamental o desenvolvimento de práticas pedagógicas que visem a ampliação das habilidades e competências de leitura e escrita dos alunos no período de escolarização. Tais práticas, então, são chamadas de letramentos.
E fica a pergunta para nós, mas afinal, o que é letramento? E melhor ainda, o que é letramento digital? Para Soares, letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. Já para Lorenzi Pádua, o conceito de letramento abre o horizonte para compreender os contextos sociais e as suas relações com as práticas escolares, e o aprendizado da leitura e da escrita. Desta forma, cabe à escola promover e criar condições para que esse uso ocorra. Então, falando agora de letramento digital, é compreendida como uma prática social e pressupõe principalmente a capacidade de leitura e escrita de textos com desenvoltura na tela digital. Olá, eu sou a Dominique e vou comentar um pouquinho sobre a diferença entre os termos letramentos múltiplos e multiletramento. Letramentos múltiplos se refere à variedade das práticas letradas na sociedade. Já o termo multiletramentos corresponde a dois tipos específicos de multiplicidade. Primeiro, a cultural das populações e segundo, a semiótica dos textos pelo qual essas populações se informam e se comunicam. Além disso, podemos acrescentar também que o multiletramento é interativo e colaborativo, eles transgridem relações estabelecidas e são híbridos e mestiços quanto ao modo, linguagem e mídias. Oi, eu sou a Suelen e eu vou aprofundar um pouco mais sobre o conceito de multiletramento e hipertexto. O conceito de multiletramento é composto por dois tipos de multiplicidades. A primeira é a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias, ou seja, um texto impresso ele pode empregar duas ou mais modalidades de forma linguística, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E nos textos escritos em plataformas virtuais, a escrita ela pode se misturar com imagens, como fotos, ilustrações e gráficos, com imagens em movimento, como os vídeos, e com sons, como as músicas. E a segunda é a multiplicidade cultural, ou seja, uma diversidade de relacionamentos culturais que ocorrem em uma mesma área de convívio de pessoas com seus hábitos e costumes diferentes, como pode acontecer na internet. E o que é hipertexto? Hipertexto é um conceito associado às tecnologias da informação e que faz referência à escrita eletrônica. São informações escritas e organizadas de tal maneira que dão ao leitor liberdade para escolher diversos caminhos. Ou seja, são elementos, uma palavra ou uma imagem, que quando acionados por um clique do mouse ou pelo dedo, eles provocam a exibição de um novo hipertexto com novas informações. Então, diferente do texto impresso, que é composto apenas por texto e imagem, o hipertexto ele contempla diversos textos, um dentro do outro, formando uma grande rede de informações interativas. Oi pessoal, eu sou a Pamela e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que são as fanfics, qual é a definição de uma fanfic. Fanfic é uma palavra em inglês que pode ser traduzida livremente como ficção de fã. Então a pessoa, o fã, lê um livro, assiste um filme, assiste uma série e cria uma história fora que é baseada nos personagens ou na história da série. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que seria a fanfic Dramione, que seria uma fanfic em que tem uma história entre o Draco, de Harry Potter, e a Hermione, e eles teriam um romance, que é algo que não acontece no filme original, nem nos livros, mas então esse fã criou essa fanfic porque gosta dos personagens e criou uma história à parte. Então, essas fanfics elas são muito disseminadas na internet, tem muitas comunidades e grupos para divulgar, mas como esse que eu falei da Dramione, entre a Hermione e o Draco de Harry Potter, a fanfic é um podcast. Então, nem sempre a fanfic é algo escrito, é uma história escrita, um texto. Então, tem fanfics que são fotos, que são somente imagens, tem fanfics que são quadrinhos, tem fanfics que são vídeos. E tem essa que é um podcast, que é um gênero bem atual e bem diferente, né? Oi,
Meu nome é Joyce e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fanfiqueiros. Eles são pré-adolescentes ou adolescentes que usam a conexão nas suas casas por mais de 6 horas diárias, lendo mais de 25 histórias. Foi feita uma pesquisa em 2015 no site Fanfic Obsession, em que foi usado um questionário virtual. Através dessa pesquisa, se entendeu que a faixa etária dos participantes é acima de 20 anos. 12,5% deles têm ensino superior completo e 87,5% estão frequentando o ensino superior. Os cursos variam entre relações públicas, psicologia, história da arte, letras, matemática, pedagogia e engenharia da computação. 100% dos participantes possuem algum dispositivo computacional, computador, notebook e afins. Ao fim da pesquisa, 75% acredita que a leitura e a escrita no site de fanfics ajudam no desenvolvimento das práticas da língua. 50% responderam que essas práticas proporcionam interação entre leitor, leitura e escrita. E 75% acredita que as práticas de leitura e escrita nesses sites colaboram para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Diante desses dados, entendemos a grande importância das fanfics para o desenvolvimento da leitura e da escrita para os alunos, usando a prática de linguagem vinculados no uso da tecnologia digital. Assim, possibilitando novos espaços de ensino-aprendizagem, principalmente para a língua portuguesa. Chegamos então às considerações finais do artigo. Fica claro que a fanfiction faz parte do cotidiano dos jovens e que utilizá-la como gênero para a sala de aula pode ser algo positivo e bem prazeroso. De acordo com os resultados da pesquisa e com o embasamento de Rojo, se pode afirmar que as práticas letradas no âmbito escolar não são mais suficientes para suprir as necessidades desse letramento contemporâneo. Portanto, é fundamental que o professor valorize esses novos letramentos. Trazer algo do cotidiano dos alunos, como é o caso da fanfiction. Isso sim é trabalhar efetivamente a linguagem em uso. Mais ainda, valoriza as práticas letradas da cultura popular, para a escola ser formadora de sujeitos capazes de interagir com o mundo através de diversos gêneros discursivos, para então promover a disseminação do conhecimento.